Fala, meu Brasil, bora reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, analisando toda essa situação, porque agora o Congresso americano foi pedir ao Donald Trump para assinar o papel, né, a lei Magnitsky contra o poderoso chefão e contra os seus aliados também, os aliados dele. Eu imagino, nesse momento, essas pessoas em Brasília não conseguindo comer, de crise de ansiedade. Dando crise de ansiedade. Você já ficou com aquela crise assim, cara, essa turma está dando crise de ansiedade sem conseguir se alimentar. Eu tenho certeza, não estou nem dormindo. Porque vai pegar todo mundo, até os cúmplices. Imagina o delegado, polícia. Pish. Não é assinante de Revista Oeste? Chama eles lá, ajude esse canal a crescer ainda mais. Canal que vem trazendo todos os dias, vem nos deixando informado, porque não tem outro lugar, né, gente? Bom, e deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos na quinta-feira, pedindo que ele puna o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além para a perda do visto. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos e também solicita proibições imediatas de visto e também penalidades econômicas. Assunto para a Ana. Qual é o peso aí dessa carta, Ana, que foi apresentada aí pelos parlamentares ao presidente Donald Trump, com o endereço certo aí em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Paula, o peso dessa carta, ele é grande e vejam vocês, principalmente por causa da decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ter ficado aqui nos Estados Unidos. Se as coisas andavam devagar, e aqui as coisas andam devagar, porque aqui existe um imenso respeito a qualquer processo legal, à Constituição americana, as coisas deram uma acelerada significativa depois da decisão do Eduardo Bolsonaro. Foi uma decisão muitíssimo acertada, porque jogou mais luz ainda no regime totalitário ao qual o Brasil está submetido, né? O regime alexandrino, digamos assim, e com a conivência e o silêncio de muitos no Supremo Tribunal Federal, muitos no Senado, muitos na Câmara também, agora até o presidente da Câmara fazendo discurso pró-democracia, está tudo bem, não tem nada para olhar aqui, parece até que foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu aquele discurso do deputado Hugo Mota essa semana. E, Paula, eu conversei ontem, que eu estava de folga, conversei longamente pelo telefone com um assessor importante do Senado aqui dos Estados Unidos, e ele relatou que outros nomes estão entrando no radar da lei Magnitsky. Esses nomes incluem, inclusive, o Paulo Gonet, da PGR, assim como o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, aquele que, né, nós sempre falamos aqui das ações dele em relação, principalmente à prisão do Felipe Martins. Ele estava aqui nos Estados Unidos também quando a entrada fraudulenta do Felipe, né? Colocaram com Felipe Martins no sistema de imigração americano. Aquela entrada foi colocada no sistema, um erro, né? O nome do Felipe é com I, Felipe. Esses dois nomes circulam também para sanções em relação à lei Magnitsky. Então, Paula, parece que a decisão, muitos questionavam, né, a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar aqui e de ter largado à frente da Comissão de Relações Exteriores, pois parece que essa força-tarefa agora ela
se desdobrou e de maneira muito estratégica, com o Felipe Barros no Brasil, que é um nome forte também, e o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Eduardo, inclusive, que foi chamado pelo próprio Donald Trump no CPAC de meu amigo Eduardo Bolsonaro. Mande um abraço para o seu pai, Jair Bolsonaro, uma grande família. Foi assim que o Donald Trump convidou, né, o Eduardo Bolsonaro até a se levantar. Ele recebeu o aplauso das pessoas. Eduardo, que é amigo de um dos filhos do Donald Trump. Então, Paula, eu não sei se o governo, a base governamental, sabia que Eduardo estava aqui nos Estados Unidos quando eles fizeram o pedido para que Alexandre de Moraes confiscasse o passaporte dele. Fato é que o tiro saiu pela culatra e as coisas agora aqui em relação ao Brasil estão sob holofotes brilhantes, bastante brilhantes. Muita gente falando sobre o Brasil. Pois é, Alexandre, Brasil, pauta internacional, infelizmente, não por bons motivos, né? E a Ana bem lembrou, essa semana tivemos aí essa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. E aí, no mesmo dia também que ele anuncia a sua permanência nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo arquivamento ali do pedido da retenção do passaporte. Na sequência, o arquivamento pela decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso, né? Uma notícia-crime que foi apresentada pelo PT pedindo a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Enfim, muita coisa acontecendo tanto no Brasil quanto internacionalmente. O PT gosta de censurar, inclusive impedir que as pessoas circulem pelo mundo. Ele é um representante, foi eleito representante de uma parte do povo paulista, né? E para calar a boca dele, então tira o passaporte, ele não vai poder mais ir lá. É o único lugar em que o brasileiro está podendo recorrer contra essa, vamos chamar de crise institucional, para ser um pouquinho de eufemismo, né? Já que o Senado, caberia ao Senado, e o Senado não faz nada. Agora, com essa viagem do presidente do Senado, presidente da Câmara com Lula para o Japão, depois do jantar na casa de Alexandre de Moraes, eu lá no artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. O Legislativo está nota 10 em harmonia e nota 0 em independência. Então, a gente vê aqui, eu estava com a carta aqui, né? A carta do dia 25. Está muito claro aqui dizendo que o juiz Alexandre de Moraes, né, tornou o Judiciário do Brasil uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e preparar tudo para a eleição de 2026 antes que seja depositado o primeiro voto. Mas diz também que Moraes não é só um problema do Brasil, é um problema, uma crescente ameaça aos Estados Unidos, porque já tentou censurar companhias americanas, suprimir a livre expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Então, não é só uma questão brasileira que está sendo tratada lá. É uma questão nesse mundo digital que está afetando também os Estados Unidos. E aí pedem a aplicação dessa lei que pune estrangeiros com a impossibilidade de entrar nos Estados Unidos e de negociar com qualquer empresa americana, ter qualquer tipo de relações comerciais, financeiras, econômicas com a empresa americana e a possibilidade de bloquear bens, como já aconteceu lá com o Procurador-Geral do Tribunal Internacional, já aconteceu com o pessoal da Nicarágua e da Venezuela. Então, a imposição da liberdade, da democracia, daquilo que o Brasil assinou lá na Convenção da Costa Rica, de São José da Costa Rica. Compromisso com as liberdades básicas, com os direitos humanos individuais. Tudo aquilo que está vigorando no Brasil, segundo a última versão mítica de Hugo Mota. Para a gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito.
Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Tá aí, 15 de novembro de 2022 em Nova York, Piotr. Com todo respeito, por favor, ministro, vamos colocar ali também as expressões usadas pelo manifestante. O Barroso é figura pública. Isso é da vida pública. Ele tem que entender. Eu vou voltar ao ponto do batom. Tem tanto absurdo nesse processo contra a Débora dos Santos, mas vamos lá. A gente fala sempre de individualização de conduta e na parte em que ele fala sobre a destruição de bens, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, abre aspas, Débora participou de atos de estrago e destruição de bens especialmente protegidos por ato administrativo porque tombados como peças urbanísticas dentro da escala monumental do projeto do Plano Piloto. Ele está falando da Estátua da Justiça. Ele está falando também do batom. A única prova que o Supremo tem é a, abre aspas, pichação com um batom. Não tem destruição definitiva, então foi uma pichação. Crime de pichação dá no máximo 1 ano e normalmente não vai preso, tem sempre lá uma pena alternativa. Crime de destruição são 3 anos, a pena máxima. Ou seja, ele pega pela pena máxima sem conseguir comprovar. Eu acompanhei vários julgamentos e no direito tem uma expressão chamada prova provata. Está vendo o italiano? Ou prova provada. É quando você tem uma prova que é inquestionável, insofismável, inegável, ou seja, não tem como, está evidente. Qual é a prova provada de destruição neste caso? Nenhuma. A estátua está lá, ela não teve de ser refeita, não teve de ser reconstruída. Foi uma pichação, ninguém nega a pichação. Agora, colocar uma moça como essa, 2 anos presa sem julgamento, isso não é prisão alongada, isso é injustiça alongada. E o Supremo deveria, como lembra aqui o doutor André Marcília hoje numa postagem que fez sobre esse voto do ministro, a Justiça, se tivesse o mínimo de senso, de dever público, devia pedir desculpas a ela. Porque o sistema judicial brasileiro fez com ela uma arbitrariedade, um abuso, manteve-a presa. Sem contar, obviamente, por exemplo, o Alexandre citou há pouco aqui, o caso da mulher do ex-governador do Rio de Janeiro. Há uma jurisprudência no Supremo que mães com filhos menores de 12 anos têm direito à prisão domiciliar. A ela foi negado tudo isso. E houve até um comentário quase em sentido, ou em um tom jocoso, da PGR, quando o advogado insistia ao defender a jurisprudência para que fosse também usada no caso da Débora. Mas, de novo, esse argumento, mas é claro, é uma jurisprudência, você vai repetir a exaustão. Ou seja, nós temos aí uma série de abusos. E aí, vamos de novo a um fato principal. Ela está sendo julgada no Supremo. Ela vai recorrer para quem? Um juiz de primeira instância poderia cometer esse erro. Eu confesso que eu tenho dúvida se um juiz de primeira instância cometeria esse erro. Ainda assim, você poderia recorrer à segunda instância. Agora não. Agora está na mão do Supremo. Temos os 4 ministros para votar. Vou lembrar quais são. Flávio Dino, o ex-advogado do Lula, o Zanin, a Carmen Lúcia e o ministro Fux. 3 votos, já dá maioria. Bom, daí a gente já sabe o que vai acontecer. Lembrando que o caso está na primeira turma do Supremo, né? E eles têm até o próximo dia 28, sexta-feira, para depositar o voto. Augusto. Bom, o Juscelino Kubitschek, de novo, né? Se dizia que Deus o poupara aí do sentimento do medo. Alguém fez com que haja no Brasil juízes desprovidos aí de misericórdia, de compaixão. O Alexandre de Moraes é um deles. O Alexandre de Moraes, ele é movido pelo ódio, pela raiva. É um caso clínico. Ele persegue e acaba de incluir publicamente entre os seus perseguidos de estimação, essa moça que cometeu esse crime terrível, né? Pichou com um batom, escreveu uma frase do presidente do Supremo, cunhada por ele, num monumento. Bastou lavar o monumento e tudo se resolveu.
Foi esse o crime. O ministro disse que é crime de multidão, então todo mundo que está presente é culpado. Então por que perder tempo com esta farsa e não julgar todos os mais de 1.000 presos de uma vez só e condenar a mesma pena? Neste caso, foi possível fazer o que nós reivindicamos desde o primeiro dia. Acabou sendo feita aí a individualização de conduta. Nós sabemos, e vamos recuar, como é que essa história foi. Não podemos esquecer as 2 repórteres da Folha, eu não tenho o nome aqui, gostaria de dizer o nome delas, que fizeram essa investigação para localizar, para identificar e localizar, trabalho policial, a moça que aparecia numa foto, que era a Débora, escrevendo a frase com batom. Ela foi localizada e a Folha publicou uma reportagem, né, dizendo que foi trabalho de apuração lá dos repórteres e entregou aos seus carrascos a uma inocente. Essas moças, essas repórteres que escreveram, repórteres não, essas mulheres, não sei o que fazem, jornalistas não são, que escreveram essa reportagem, elas deviam ser premiadas pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que não abre a boca sobre o que acontece, quando acontece até casos de censura explícita. Esses não investigam nada, né? Investigam o que interessa, aí fazem o trabalho de polícia política, que é esse o que a Folha fez. Mais uma vez, na ditadura do AI-5 fazia pelo avesso, ajudava a polícia a matar presos. Nós já citamos um caso aqui, já explicitei o caso e, se preciso, repito. Se necessário, repito. Agora faz o contrário e ajuda o ministro Alexandre de Moraes a agir como uma pessoa a ser clinicamente examinada, assim. Não é possível, ele multou, ele aplicou uma multa. A Débora, que é uma multa altíssima, para uma pessoa que trabalha e ganha pouco, e que tem filhos, ele aplicou uma multa. Enquanto, como bem lembraram que os meus parceiros, a mulher do Sérgio Cabral foi solta e o próprio Sérgio Cabral está por aí, fazendo lives, dando conselhos em liberdade, cinicamente, e esse ninguém prende. Agora, individualizada a conduta, ela merece, além dessa multa, 14 anos de prisão, é isso que está dizendo o ministro Moraes. O Sérgio Cabral mereceu mais de 400, não cumpriu alguns, pouquíssimos. E agora a Débora vai cumprir essa pena? Como é que pode isso acontecer no Brasil? A Lava Jato é paralisada. O julgamento é feito por ministros do Supremo que agem com rancor. Eu espero que sejam menos anormais os ministros que ainda não votaram. Augusto, você comentou dessa reportagem da Folha, foi de janeiro. É isso aí, meu Brasil, Brasil que está passando por momentos que ninguém imaginou, né? Ninguém imaginaria que passaríamos por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação. Cara, quem imaginaria em 2018, 2019, que viveríamos numa parada como essa que estamos vivendo agora? Quem imaginaria esse tipo de situação? Difícil, né? É difícil, mas estamos passando por isso. A mulher pinta uma estátua com batom e é acusada de golpe de Estado. Golpe. Meu pai, que tristeza. Meus filhos, ela tem o tal do Dita, né? Ele não tem coração. É nível de psicopatia elevado.
Não tem outra coisa, não me vem outra coisa na cabeça. É um nível, é um grau muito elevado. E quando uma pessoa dessa, né, consegue chegar no topo, faz isso e fica chamando os outros de maluco, fica chamando as pessoas de manipuladas pela internet, pelas big techs. Olha as ideias do cara. Olha as ideias. Quer dizer, se você não está sendo manipulado por mim, você está sendo manipulado por outro. Você não pode ter opinião própria, né? E a opinião dele vem de onde? É dele ou ele é manipulado por outra pessoa? Tendo em vista que todo mundo é manipulado por alguma coisa na mente dele. Ele é manipulado por quem? Ele é o Senhor Supremo, Todo-Poderoso, que é a verdade absoluta. Que só pode se sentir isso, né? A pessoa só pode se sentir que ela é a verdade absoluta. E aí nós que somos cristãos sabemos que todo mundo feio, bonito. Tá difícil até falar algumas coisas hoje na internet, né? Não vou falar mais. Amarelo, azul, verde, largo, fino, vamos falar assim. Todo mundo vai pro barro, gente. Todo mundo. Ditador, não ditador, democrático, não democrático. Todo mundo vai pro barro. Pra quê? Uma pessoa que tem uma vida boa, finança boa, tá aparentemente saudável. Qual é a graça de causar desgraça na vida das pessoas? Dê um sentido para isso, cara. Não consigo achar uma lógica para esse tipo de coisa. Não consigo achar. Mas os caras querem. Eles querem ferrar as pessoas por pura maldade. Parece criança, parece adolescente. Isso aí é coisa de adolescente, né? Às vezes sofria bullying na escola, não sei, e aí se revolta, né? E quer punir todo mundo. Por causa da coisa que sofreu, sei lá, cara. É estranho. Olha aqui, ó. STF mantém revogação da liberdade condicional de Daniel Silveira. A gente sabe quem é, né? Tá aqui o nome, mas a gente sabe quem é. STF tem 3 votos para condenar a deputada federal Carla Zambelli em agosto de 2023. 9/11, magistrada da Suprema, hoje posicionaram-se a favor de tornar a parlamentar ré. Que seja ré, né? Agora perder o cargo aí é loucura, né? É loucura. Se o Danone não perdeu, não faz sentido ela perder, né? Aí é loucura total isso aqui. Total mesmo. Deltan Dallagnol critica a STF por condenar a Débora e livrar goleiros da Lava Jato. É sobre isso que a gente está falando, né? Para os amigos, sombra, água fresca, vinho do bom. Para os inimigos, a justiça. Ou não. Ou não. Ou a mão pesada da justiça, né? Seria isso, não a justiça em si.